Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Somos de Deus. Nós somos de Deus. 1 João 4,6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, mil obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente às zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados como os desencarnados, para que de posse dessa paz
possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de colocá-las em prática em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite, gente. Estávamos falando sobre as tramas que a sombra planeja para que nós, cada um de nós, seja submetido à nossa fé para ver se a gente cai ou não cai nas garras das ilusões que eles nos criam. É desse livro Trilhas da Libertação que Manuel Filomeno de Miranda nos traz o planejamento desse irmão nosso chamado Lang, que analisando a natureza humana e antes a depois de Cristo, conseguiu reunir 4 pontos fundamentais em que todos nós temos falhas clamorosas de encarnações anteriores. Nas tramas deles, eles não estão criando nada que não existe em nós, mas eles viram as falhas que já temos em nós. E sabendo que temos essas falhas, eles projetaram as tramas para que venham nos influenciar. É muito bonito esse livro e a Meire me deu a boa notícia que comprou mais algumas unidades desse livro, que deve chegar a semana que vem, para ficar aqui na biblioteca. Quem quiser ler, vai ter à sua disposição. Acho que vale a pena ler. É muito instrutivo e muito educativo. Então entenda que eles programam um modo de trabalhar para vir nos influenciar, sabendo que nós temos a predisposição para ser influenciado. Até aí tudo bem. Não é nada de novidade. A gente tem estudado, e eu já falei várias vezes aqui, que as influências da espiritualidade nos chegam através de 3 modos, que é através de pensamentos intuitivos, através do sono e através de terceiros. Através de pensamentos intuitivos, você já sabe, né? São ideias que são projetadas na tua tela mental. São ideias que chegam até você. E muitas vezes essas ideias chegam e vai bater de frente com aquilo que nós somos, com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós planejamos em nossa vida. Quando essas ideias vêm bater de frente com as tuas intenções, o nome dessa influenciação, quando ela se perdura, chama-se de obsessão simples. São vontades que se chocam, a sua com aquela da ideia que está sendo projetada para você. Quando você passa por isso, é lógico, se você tem um pouco de equilíbrio emocional, você não vai aceitar essas sugestões negativas. E a influência logo é desfeita. Outra forma dessa influência nos chegar é quando ela vem estimular aquilo que já faz parte do nosso desejo.
e que muitas vezes entra em oposição com os nossos deveres. Então você sente desejos do mundo material, e o dever nosso é nos educar diante dele. Então, ele sabendo o teu desejo, ele vem te estimular. O exemplo disso está no livro de André Luiz, Ação e Reação, a história do Luiz, que sofre a obsessão dos dois irmãos, que eram tios deles, o Leonel, sendo um deles, que é o que descreve para André Luiz que no mundo espiritual existe a escola dos Vingadores, onde qualquer espírito é treinado a saber captar o desejo central de qualquer pessoa que ele queira influenciar. E sabendo o desejo central da criatura, ele vai justamente projetar ideias naquele desejo central, dando cada vez mais emoção e mais sugestão para que aquele desejo central se realize. Então, quando ele junta a vontade dele junto com a tua vontade, o nome disso é fascinação. São vontades que se somam numa mesma direção. Quando você está passando por uma estimulação em que você tem o desejo de fazer algo e você sabe que não deve, é melhor que você não faça. Se você tem equilíbrio emocional, você consegue se controlar para não fazer o que não deve. Uma vez você agindo com você mesmo, você se liberta daquilo. O problema é que às vezes essas ideias que são projetadas para nós não vêm por pensamentos intuitivos. Nem também consegue chegar através do sono, se você sabe dormir. Mas tem um meio que não tem como você se libertar dessa influência, que é a influência através de terceiros. Essa é a mais difícil de você vencer. Porque muitas vezes esse terceiro, às vezes está dentro da tua casa, às vezes está dentro do teu trabalho, às vezes está dentro da tua escola, está dentro da tua faculdade, e você convive com aquilo o tempo todo. Então, quando você está dentro da sua escola, e vem os coleguinhas e dizer, junto com os outros, isso a gente faz, você não faz porque você é um besta, você é um marica, você é isso, você é um frouxo. E você vai ver, se você passou por isso, que eu sei que você passou, seus filhos podem ter passado e seus netos vão estar passando também. Então, essas crianças, os adolescentes, nós adultos também, muitas vezes somos chamados a ter um comportamento que foge do teu contexto para que você não se sinta discriminado no meio em que você está frequentando, seja na tua profissão, na tua escola, seja lá onde for. E muitas vezes as pessoas são contrariadas a ter uma atitude dessa. Quando elas fazem algo que vai bater de frente com aquilo que ela não quer, isso é uma obsessão simples de encarnado para encarnado. Quando você se junta com seus pares para fazer coisas erradas junto com eles, porque todos têm o mesmo gosto, isso é uma fascinação de encarnado para encarnado. Então, quando o nosso irmão Lang planeja essas 5 legítimas verdades, não pensa você que ele está atuando só pessoalmente com as tuas influências negativas através do teu pensamento intuitivo ou através do teu sono. Não. Não tem para que gastar tanta energia desse jeito. Eles vão atuar onde você é mais vulnerável. E a maior vulnerabilidade sua é através de terceiros. E é aí que você tem que ter firmeza de propósito, para saber dizer não no começo do quadro obsessivo. Porque a maioria deles se iniciam ou com obsessão simples ou, como a gente está vendo ultimamente,
na forma dessa obsessão sutil que vem massagear muitas vezes os egos dos nossos desejos, já entrando num quadro de certa fascinação. Então você vê o tempo inteiro aquilo que chega em massa nessas 4 legítimas verdades batendo na tua porta. Porque quando você liga sua televisão, você vai assistir não só os jornais, mas os programas que tem, você sabe o que é que acontece com as experiências sexuais que surgem nas novelas. Você sabe o que isso acontece nos Big Brothers da vida, nas caladas da noite, que dá tanto ibope e dá tanto dinheiro aos outros através dessas depravações da esfera da sexualidade. E você é convidado ainda mas você não assiste? Mas todo mundo vê. Você está ficando para trás. Você agora está querendo ser puritano? É assim que vem massagear cada um de nós, para que você fuja do contexto do dever e comece a participar de algo que você não gostaria. E a coisa se processa de uma maneira muito pueril e muito simples. É igual a pessoa que nunca fumou, que os coleguinhas dizem, fuma, todo mundo fuma, você vai fumar também, você tá aqui, vai fazer parte do grupo, tem que fumar. Vai fazer parte do grupo, tem que beber. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo ali, senão não faz parte do grupo. E assim fica. Gente, a manipulação vem desde o berço da gente, desde o nosso convívio social. A primeira vez que você faz algo que não deve, você não queria, mas que você entrou na licença moral para ter um ganho comportamental no meio em que você está inserido, já falei isso para vocês. A chance de você fazer novamente é 330 vezes maior em relação àquilo que você nunca tinha feito. Isso é um trabalho de neurociência. O nosso companheiro Pedro Calabres, que trabalha com neurociência, divulga isso a respeito da infidelidade conjugal, que é dessa primeira legítima verdade que a gente está vendo a respeito do sexo. Então, você que foi infiel a primeira vez, a chance de você ser infiel novamente é 330 vezes maior. E quanto mais você é infiel, maior a chance de você continuar praticando a infidelidade, ao ponto de você entrar naquela situação que a gente chama de situação de iniquidade, em que você faz o que é errado, sem ter vergonha de falar e dizer que está fazendo errado. Iniquidade é isso. E iniquidade, a gente já sabe, que é uma das coisas que Jesus nos trouxe no sermão profético que está no capítulo 24 de São Mateus. É uma das coisas que vai anunciar os fins dos tempos. A iniquidade reinará sobre a terra. Então você vai ver pessoas praticando atos degradantes sem ter o mínimo escrúpulo de falar aquilo que é degradante. Mente por mentir, diz que mentir é bom e vai continuar mentindo e todo mundo aplaude e fica do lado dele. Rouba e diz que roubar é a si mesmo, que todo mundo rouba e continua roubando e os outros também sendo coniventes junto com ele. Por quê? Porque é assim que a coisa funciona do ponto de vista afetivo. Só existem 2 correntes fluídicas no universo inteiro: a do bem e a do mal. E para você ver a importância disso, tem uma parte do nosso Livro dos Espíritos que Kardec faz questão de trazer para nós, que é justamente sobre o bem e sobre o mal. É bom que a gente vá estudar isso, porque isso é fundamental em nossa vida. Então você vai ver pessoas vindo e propor coisas para que você não faça. E se você abre mão da licença moral, a chance de você continuar fazendo é cada vez maior.
E o que é interessante é que se aquilo que você fez te trouxe algum prazer, igual você usar uma droga, a segunda vez que você vai usar aquela droga, ela nunca vai trazer para você o êxtase que você teve na primeira vez que você usou aquela droga. Isso é um fato consumado em qualquer droga ilícita e também algumas drogas lícitas que dão prazer. E o que é que acontece com isso? Isso a gente chama de tolerância. Cada vez, para você atingir o prazer que você gostaria, você vai ter que tomar uma quantidade maior daquela substância. Então você entra na licença moral. Se sentiu prazer ou não, não interessa. Mas se você é convidado a praticar aquilo novamente, o que eu quero que você entenda é que a tolerância a respeito daquele substância que você está usando vai se tornando cada vez maior e você cada vez vai querer mais experiências com aquela substância. Isso vale para droga, isso vale para sexo, isso vale para vício moral, isso vale para qualquer coisa que você esteja fazendo. A tolerância é uma coisa que acontece. E o que é interessante é que à medida que a tolerância vai ganhando espaço, a dependência começa a crescer. E você começa a sentir falta de não ter feito aquilo naquele dia. E você começa a ter o ímpeto de fazer novamente. É igual a pessoa que toma café. Ele vai tomando café. No dia que não toma café, tem uma baita de uma dor de cabeça. Porque ele tem uma dependência do café. Então, você usa algo que não é edificante, você tem tolerância daquilo que não é edificante, você começa a ter dependência daquilo que não é edificante, e daqui a pouco você começa a ver que aquilo ali faz mal. Aquilo não é bom. Mas você sente o ímpeto de ir em busca daquilo. Quando você sente que algo não é bom, e que você tem um impulso para ir em busca daquilo, porque você sente falta daquilo, o nome disso chama-se de vício. Entenda que é uma coisa escalonada, que vem de uma experiência simples, sutil, muitas vezes até fútil, né? Mas que, com o estímulo e com a continuidade da coisa, ela vai se avolumando, vai abrindo certas circuitarias neuronais em você, e vai estar estimulando o teu sistema de recompensa, e que você, desde o primeiro impulso, você já bloqueou o teu pré-frontal, que é onde está a tua volição e a prática do dever. Então você fica dependente, tolerante e viciado naquilo. E a gente já falou para vocês, todo excesso de hoje é a carência que eu estou plantando para mim amanhã. E isso vem de tudo que é jeito. Uma prova das nossas falências na área da sexualidade é muito simples. Todos nós estamos procurando uma alma afim que se identifique conosco e nos complete, para que a gente se sinta engrandecido junto com ela, ao mesmo tempo que a gente vai engrandecê-la. Divaldo fala que mais de 95% dos relacionamentos conjugais na Terra são expiatórios. A carência de hoje foi do excesso de ontem. A falta que eu sinto hoje foi porque eu abusei ontem. Aí está a primeira grande legítima verdade do nosso irmão Lang, de acordo com a experiência que a gente está tendo aqui na Terra. Então é isso que acontece do ponto de vista da sexualidade. Então você fica em busca disso. Não encontra isso. Não se satisfaz com isso. Tem mais ideias e mais sugestões para que você tenha outros tipos de experiência, achando que aquilo ali é o objetivo exclusivo da tua vida. Acha que sexo
diz respeito só à matéria, ao corpo, ao orgasmo. E isso é totalmente secundário, não é primário. Porque o primário é a afinidade entre dois espíritos, que é isso que a gente procura. É essa afinidade que a gente quer encontrar. E vai nos alimentar afetivamente, com a concordância dos sentimentos e a simpatia que vai estar existindo entre nós. Por isso que é importante você entender a questão dos etos do nosso Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, existe sexo entre os espíritos? Ele fala, não, como entendeis? Porque a gente só entende, fala, como você entende depende dos órgãos. É isso que a gente entende do ponto de vista sexual. Ele fala, entre nós espíritos, existe sexo sim, chamado de amor e simpatia, mas baseado na concordância dos sentimentos. É isso que a gente tem que estar indo em busca, desse amor e simpatia, tendo por base a concordância dos sentimentos. Se a gente ficasse em busca disso, a gente seria mais feliz nas nossas escolhas. Porque mesmo que você não escolhesse uma alma afim, seria mais fácil você encontrar uma alma amiga que pudesse ter algo bem mais próximo de que uma alma afim daquilo que você tanto deseja. Mas as pessoas não vão, nem são educadas desse jeito. E você vê uma liberalização sexual assustadora entre nós. Você vê nossas criancinhas de 8, 9 anos começaram a ser vacinadas contra HPV. Por quê? Porque se deixar ter relação sexual antes, já perdeu a vacina. Já não vale a pena mais. Então a desconfiança de que a atividade sexual em nossas crianças vai ser o mais prematura possível, mais cedo ainda você começa a vacinar. Porque é assim que os pais fazem com seus filhos. É mais fácil vacinar. É mais fácil jogar uma carga de hormônio em cima deles para não engravidar do que procurar dar educação sexual para os seus filhos. Não dão sexual para os seus filhos porque não tiveram, nem quiseram ter. São frustrados muitas vezes em seus relacionamentos conjugais, onde só tem muitas brigas e descontentamento, e nem querem saber por que são assim. Porque em vez de ir em busca de algo para tentar suavizar e melhorar o relacionamento da sua vida, não. Muitas vezes vão em busca de outras experiências. É por isso que a perspectiva hoje no Brasil é que 65% dos casamentos estão desfeitos depois de 15 anos que são realizados. Olha que estatística. A exceção agora é a regra. Porque é mais comum você casar para descasar do que casar para continuar casado. É isso que está acontecendo entre nós. Então, que a gente saiba educar nossos filhos para que eles procurem ir em busca de entender suas emoções, analisar seus sentimentos, saber o que é um estado afetivo, saber o que é um amor e uma simpatia, saber o que é concordância de sentimentos. Como é que eu vou trabalhar com meu filho amor espiritual se eu não falo para ele o que é um sentimento? Se eu não explico para ele o que é uma emoção? Se eu não vou falar para ele o que é um estado de humor? Se eu não falo para ele o que é uma paixão? Se você nega dar instrução para o seu filho, como você quer que ele seja feliz amanhã? Então, no lugar de dar educação sexual, as pessoas fazem de tudo, usando do pseudo-amor, que é o fingimento, vacinando, dando hormônio e liberando, uma liberalização assustadora, para que façam o que quiserem. E assim a coisa vai acontecendo. O que é que vai acontecer com essas crianças amanhã? Você acha que eles vão ser felizes do ponto de vista afetivo e sexual? Você acha que quando você chegar no mundo espiritual e olhar para aqui para a Terra e ver seus filhos passando por situações constrangedoras e você vai olhar para você e ver que você poderia ter feito diferente e você não fez, você foi omisso, você acha que você vai ficar bem no mundo espiritual? Que a gente acorde para a verdade, que a gente procure estudar um pouco, porque isso não é difícil de ser estudado para nós que somos espíritos.
Tem um livro do Emmanuel chamado Sexo e Vida sobre isso. Muito interessante. Às vezes de difícil entendimento. Porque ele faz muito rodeio naquele livro, mas dá para entender o básico. A gente pode estudar muita coisa, aprender muita coisa, para ajudar nossos filhos e ajudar nossos netos. Porque depois que a pessoa cai nas experiências sexuais, e elas vão em busca de algo que anseiam ter, mas não vão encontrar. Porque a experiência carnal não vai trazer a satisfação de algo que ele está procurando, que é do ponto de vista espiritual, que é afetivo. Então tem experiência com um, não dá certo, vai ter experiência com outro, não dá certo, e vai procurando com um fulano, com ciclano, e assim vai. E não dá certo. Porque o que ele quer é algo fluídico, energético, espiritual, de alma para alma. O que ele quer é o amor e a simpatia baseado na concordância de sentimentos, e ele não está encontrando. Ele está procurando no canto errado, está fazendo a experiência diferente, querendo uma finalidade totalmente contrária àquilo do que ele está almejando. E ele vai repetindo a mesma experiência, querendo ter um resultado diferente que não vai encontrar nunca. O nome disso é loucura. Você repete a mesma experiência, sabendo que não vai dar certo e querendo ter um resultado diferente. É por isso que ele fala aqui, o prazer. Primeiro, o homem é um animal sexual que se compraz com o prazer. Prazer carnal, que ele está falando. Deve ser estimulado ao máximo, até a exaustão, aproveitando-lhe as tendências. E, quando ocorrer o cansaço, levá-lo aos abusos e às aberrações. Então você vai em busca de uma saciedade que você não vai encontrar. Muito pelo contrário. Quanto mais você pratica aquele ato, mais tolerância daquele ato você vai ter. E vai querer cada vez mais um ato que vai produzir algo, um prazer que você não vai estar encontrando. E cada vez mais você vai ficando dependente daquilo. E quando você vê que aquilo que você está fazendo, que é dependente, não está satisfazendo, e você sabe que é ruim para você, e você continua fazendo, isso chama-se de vício. Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, usa o termo sexolatria. Tem um livro do Divaldo, eu não estou me lembrando o nome agora, mas ele diz o seguinte, o alcoolismo, a sexolatria e o uso de drogas lícitas causam deformações no nosso perispírito iguais, independente de qual delas você esteja sendo viciado. Eu vou repetir. Ele fala álcool, sexo e uso de drogas. As alterações do nosso corpo espiritual são as mesmas. As deformidades são as mesmas. Então, para você que não usa álcool, para você que não usa droga, mas tem os seus desvios de sexualidade, o comprometimento do teu perispírito está sendo o mesmo. Você pega o livro Memórias do Suicida, em que o nosso irmão Botelho chega no sanatório e vê um monte de irmãos nossos totalmente demenciados, que ele usa o termo hebetado, é demente, sem raciocínio lógico, sem coerência, andando como um zumbi, totalmente deformado de seu corpo espiritual. Ele se assusta tanto que ele diz, eu pensei que nós no Vale do Suicida fôssemos os piores que pudesse existir. Mas vejo que aqui eu encontro coisas que são mais horripilantes do que nós. Se nós que fizemos o que fizemos, passamos o que passamos, esses aqui fizeram o quê? E a resposta é simples. Esses praticaram suicídio de modo calculado, através do fumo, da droga,
fumo, droga, gula, e droga lícita, droga ilícita, fumo e gula. Ele fala os 4 principais. Que entraram no vício dessas substâncias, sabendo que estavam degradando o seu corpo e continuaram fazendo. Essa questão está no nosso livro dos Espíritos. Kardec fala a respeito das pessoas que vieram a sucumbir praticando atos em que elas sabiam que, exercitando aquilo, estariam lesando o seu corpo se eles eram culpados como suicidas. E ele fala 1000 vezes mais culpados. Porque tiveram um tempo de sobra para pensar e refletir no que estavam fazendo e continuaram fazendo. E ele ainda diz, bestialidade da natureza humana. Compara nós, quando agem desse jeito, a bestas, pessoas que não raciocinam, que não usam da razão. Por isso que são tão culpados. E você vê hoje aí as pessoas fumando, e não é só cigarro como era no meu tempo, não. Agora é cigarro eletrônico, narguilha, é tudo que posso inventar, né? Liberalização de maconha, e tem espírita que acha que isso é certo. Ah, tem que liberar a maconha mesmo. A maconha é ruim dos 2 lados. Além de ter a droga, tem o fumo também, tá entendendo? A coisa é ruim de tudo que é jeito. Entende? E acha que isso é certo. E tem mais. Ainda dá a opinião dele, e quando dá a opinião dele, é um comportamento que vincula essa criatura com a espiritualidade inferior. No Brasil, 62% das pessoas estão acima do peso. Todo sobrepeso hoje em dia, que já não vai ser usado mais esse termo, já é doentio. A gente está falando mais da metade do Brasil. O Brasil é um dos países onde mais se consome bebida alcoólica. E a gente vê as pessoas usando isso de uma forma totalmente irresponsável. Como se fosse o caminho correto da natureza humana usar álcool. Então a gente vê as pessoas indo para um lado de uma liberalização doentia que diz respeito à influência das sombras. Mas não é porque eles estão criando alguma coisa, é porque nós já temos isso em nós. E tendo isso em nós, nós aceitamos a sugestão. Então os desvios de sexualidade estão aí, aos montes. 22% das pessoas que se casam hoje em dia casam para não terem filhos. Eu te pergunto, você acha que isso é uma atitude normal? Pode estar se tornando uma atitude comum, mas normal não é. Normal não é. Você já viu na natureza, nos seres que não têm inteligência, eles se juntarem para não procriarem? Será que a natureza inteira está errada e o ser humano está certo de ficar junto com o outro para não ter filho? É um UPA convencer uma criatura para ter um filho. 2 nem se fala. E eu ainda falo com meus pacientes, pelo menos deixa a coisa pau a pau, né? Você e o marido, deixa pelo menos mais 2 aqui, vai deixar só um? Você acha que veio para deixar só um? Então, você vê as coisas acontecendo que foge da regra, foge do padrão da natureza, e as pessoas continuam. E acham que está bom desse jeito, e acham que está certo. Não vão dar uma opinião diferente. Não vão convidar as pessoas a ter um raciocínio mais aprofundado da coisa. Então a gente vê os traumas da sexualidade surgindo, a gente vê os crimes passionais, a gente vê o uso indiscriminado da sexualidade, da homossexualidade, de tudo que é desvio de sexo que existe hoje em dia, sabe? E interessante, se você fala da coisa que é a norma, que é a regra, te chamam de antiquado. Quando não, que você é homofóbico. Você não pode dizer a sua opinião, se a opinião vai bater de frente com o desejo do outro. Ora, que se dane o outro.
a minha opinião é a minha, porque a minha vida sou eu que estou construindo. E eu não estou fugindo da regra. Quem está fugindo da regra é o outro. Isso não é homofobia. Eu não estou destruindo ninguém. A fobia é quando eu quero destruir o outro. Eu não estou destruindo, eu estou valorizando o que eu sou. Valorizando o que eu vejo que é positivo em mim. Valorizando o que eu vejo que é positivo na minha família. Valorizando a educação que eu estou dando para os meus filhos. Valorizando a educação que eu recebi dos meus pais. Isso eu devo fazer. Se o outro quer fazer diferente, é problema dele. Mas que ele respeite a minha conduta, do mesmo jeito que eu respeito a conduta dele. Eu respeito a opinião dele, mas eu quero que ele respeite a minha opinião também. O nome disso chama-se de direito. Saber respeitar a opinião dos outros, do mesmo jeito que eu quero que a minha opinião seja respeitada. Não tem nada de homofobia, não tem nada de radicalismo. Isso é uma questão de princípio de vida e de opinião, e que a gente deve seguir adiante, sabe? Então você vê, além da sexualidade, que é a primeira legítima verdade, vem a segunda, que é o narcisismo. Eu sempre tenho falado para vocês, entre sexo, narcisismo, poder e dinheiro, a mais difícil de ser trabalhada é o narcisismo. Sexo é algo que envolve sempre outra pessoa. Poder envolve outra pessoa. Dinheiro envolve outra pessoa. Narcisismo começa com você e você. Aí a coisa começa a ficar complicada. Narcisismo, ele diz, esses termos que eu trouxe aqui do livro. O narcisismo é filho predileto do egoísmo. É pai do orgulho, da vaidade, inerentes ao ser humano. Você vê que ele fala de coisas que são nossas, da nossa intimidade. É inerente a nós. Egoísmo, orgulho e vaidade. Se você já leu o livro dos Espíritos, vai lá ver quais são os maiores vícios. Orgulho, egoísmo, vaidade. Então ele não está fugindo do princípio daquilo que Deus nos mandou. Ele está dentro do princípio que Deus nos mandou, né? O narcisismo é um comportamento da pessoa que tem um amor excessivo por ela mesma. Entende? Ela tem uma autoimagem deformada. A autoimagem, isso todos nós criamos. A autoimagem, ela é baseada em conceitos que eu trabalho comigo mesmo, tanto do ponto de vista objetivo, quanto do ponto de vista subjetivo. Do ponto de vista objetivo, é eu ver a imagem do meu corpo, como ele é, meus cabelos, cor de olho, face, rosto, complexão física. Eu olhar para o meu corpo, olhar para mim, formar um conceito positivo de mim, do ponto de vista objetivo, para comigo mesmo. É eu ficar bem com o corpo que eu estou olhando para mim, vejo no espelho e eu estou me aceitando. Estou tirando um valor positivo disso. E existe também a imagem subjetiva, que diz respeito à minha afetividade, às minhas necessidades, minhas crenças, meus valores, meus sentimentos, minhas emoções, meu humor. Entende? É eu olhar para mim afetivamente, é olhar para mim intelectualmente, entende? E ver a imagem que eu tenho interior minha e eu valorizar aquilo. Toda vez que eu tenho uma valorização dessa autoimagem objetiva e subjetiva, e eu tiro o valor disso, eu estou desenvolvendo um negócio chamado de autoestima. Autoestima é a valorização que você dá para a sua autoimagem. Quando você diz que não está com boa autoestima, é porque você não está valorizando a imagem que você tem de você mesmo. Isso é doentio. Você precisa fazer um tratamento a respeito disso. Psicoterapia existe para isso.
A pessoa que tem autoestima nunca vai prejudicar ninguém, porque ela vai estar muito satisfeita com ela e em busca do que ela tem e do que ela quer trabalhar. Então a autoestima é algo muito positivo e é a primeira coisa que você tem que trabalhar para desenvolver o auto-amor em você. O narcisista, ele não tem autoestima, porque ele deforma a autoimagem dele. Não é que ele não enxerga ele deforma a imagem dele. Ele é a pessoa mais feia do mundo, mas ele vai se achar mais bonito do mundo. Tudo para ele, tanto do ponto de vista objetivo, quanto do ponto de vista subjetivo, é melhor do que os outros. Ele quer estar sempre tendo essa necessidade de autoafirmação em relação aos outros. Entende? Então, ela é pior do que o egoísmo. Porque o egoísmo é você valorizar aquilo que você quer para você. O egoísmo é aquilo, primeiro eu, depois os meus e o resto que se dane. O narcisismo não. O narcisismo não. Ele quer que os outros reconheçam aquilo que ele acha que é e que na verdade não é, mas ele briga para que seja. O narcisista, ele tem pouca empatia. Mas tem uma coisa, ele sente muita vergonha. Ele sente muita vergonha de não realizar aquilo que a atitude narcisista comportamental dele quer que seja realizado. Então, ele não admite que ele erre. Ele não admite que tem alguma coisa superior a ele. Ele sente vergonha disso. Ele não tem empatia afetiva, mas sente vergonha. Isso é muito triste, sabe? Isso é muito triste. Então, o narcisismo, ele vem sob várias formas. Do mesmo modo que eu falei para você, que você tem uma autoimagem objetiva e uma autoimagem subjetiva, o narcisista com a sua autoimagem objetiva já viu. Ele quer ser aquele que tem o corpo perfeito. Ele vai se lascar todo. Ele vai desmaiar. Ele tem que ser, tá entendendo? Ele tem que ter a perfeição no corpo dele. O cabelo tem que ser daquele jeito, os olhos tem que ser assim, as pregas tem que ser desse jeito. Quando você vê a pessoa fazendo muito botox, injetando muita coisa, entende? Porque tem que ser assim, ou os peitos tem que ficar assim, tem alguma coisa errada. Isso é narcisismo, gente. Isso é narcisismo físico, que nasce na nossa autoimagem objetiva. Vê hoje em dia a quantidade de procedimento plástico que existe, é isso. Vou te dar outro exemplo de narcisismo físico, objetivo. Tatuagem. É narcisismo. É você querer reforçar algo do ponto de vista material para você. Você não está interessado no lado espiritual. Mas as pessoas, mas eu vou gravar o nome do meu pai. Eu digo, seu pai você tem que amar. Amor não se grava. Isso é uma atitude narcisista tua. Tem muito de egoísmo de sair para você. Não deve ser feito desse jeito. Então, tem algumas coisas que a gente vê que assusta, sabe? Porque você vê de mamana caducando hoje em dia as pessoas tatuando. Entende? E é como eles falam, não, mas é só uma. Não precisa mais do que uma. Entende? Aquela história que eu falei para vocês. Depois que você faz um intercâmbio mental com o lado negativo da vida, não pensa que vai ser fácil você destruir isso. Não vai. Porque você tem 330 vezes mais chance de fazer aquilo novamente. As suas defesas foram rompidas. Você foi superado. Então a gente tem que ter muito cuidado a respeito disso tudo. Para que a gente não caia como os outros e vá como a Maria vai com as outras, sabe? E aí a gente vai terminar se comprometendo. Então, a distorção da autoimagem do narcisista é algo muito assustador na vida da gente. Tudo aquilo que você faz e que a forma do corpo vai falar mais alto do que
a saúde do corpo, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada. No nosso livro dos Espíritos, tem uma questão que Kardec fala a respeito de mutilação. E a resposta está lá retumbante, né? Você acha que Deus vai ser feliz com alguma mutilação? Quando você está danificando sua pele para gravar algo que vai fortalecer teu egoísmo, teu narcisismo, isso é uma mutilação numa estrutura do teu corpo chamada pele. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas são coisas que eram praticadas no primitivismo nosso. Nos seres primitivos é que usava botar negócio no nariz enfiando, botar os negócios aqui na boca, botar 10 mil brincos na orelha, tá entendendo? Uma coisa é você querer embelezar. O que é beleza? Pode ser. Mas fazer daquilo ali o exagero, tá entendendo? Já foge dos princípios da coisa. Entender? Abuso é isso. É tudo aquilo que eu faço de modo excessivo e injusto. As pessoas não gostam de escutar isso, mas é assim mesmo que funciona. Divaldo costumava falar muito isso, sabe? E eu também não dou muita importância para isso, porque logo, logo todo mundo vai estar do outro lado. E quando chegar do outro lado, cada um vai ver das escolhas que fez. Então, não tem para que ficar gastando fosfato. Entendeu? O que a gente tem que fazer é divulgar a verdade, porque essa é a nossa função. Procurar aprender com a nossa vida, viver em nossa vida e levar de nossa vida para as outras vidas, para que as outras vidas também aprendam. Se você está fazendo isso, está de parabéns. Se você não está fazendo isso, paciência, é melhor fazer. Porque senão você vai ter um baita susto quando chegar do outro lado da vida, sabe? Então, quando a pessoa precisa de uma certa dose de patológica de querer se admirar muito do ponto de vista físico, isso é narcisismo. Mas também tem o narcisismo moral. A bebida é narcisismo, o fumo é narcisismo, droga é narcisismo, malhação demais é narcisismo, entende? Uso de substância para ficar bombado é narcisismo. Tudo isso é atitude narcisista. E você acha que é normal, mas não é. O normal é a conservação do teu corpo. Está lá a lei de conservação. Faz parte das leis morais. Está lá a lei de destruição. Faz parte das leis morais. Vai ler. Traz isso para a tua vida. Vê o que é que tu está fazendo. Por quê? Porque a espiritualidade inferior, ela só precisa de um ponto para estabelecer contato entre você e ele. É o que a gente fez nessa reunião de estudar a influenciação sutil. Depois que está feito o intercâmbio mental, outras ideias vão chegar. E é como o nosso irmão Lang fala, depois que a pessoa cai numa pseudo-legítima verdade, as outras vêm como consequência. Semana que vem a gente vai falar mais um pouco sobre narcisismo, depois vem o poder e o dinheiro. Muita paz a todos. A quem obedece. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está subordinada às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtudes construtivas, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de alta elevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre.
Mas a criatura preferiu atender à condição de sua inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Muita paz a todos.